Temos agora a oportunidade de ouvir a deputada eleita pelo Círculo do Porto, a deputada Cecília Meireles, que se junta agora a nós nesta edição informativa, a quem desde já cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde. Pergunto-lhe, sabemos que uma das últimas decisões do governo PSD-CDS foi aquela tentativa de privatização da TAP e depois, logo de seguida, o governo que entrou de António Costa reverteu essa situação. A minha questão é, se agora o governo não conseguir ter um papel fundamental nesta questão, nesta discrepância entre as regiões, de que é que servirá este poder, este capital que o Estado tem na TAP? Bom, eu acho que serve de muito pouco e é isto que este momento da TAP também vem demonstrar. É que, de facto, nós não percebemos o que é que os representantes do Estado estão a fazer no Conselho de Administração. Porque das duas uma, vamos ver uma coisa, ou a TAP é uma companhia privada e voa com os critérios que entende para onde entende, e então não se percebe porque é que o Estado foi retomar uma participação que é maioritária e que custa dinheiro a todos nós. Não se percebe. E eu devo lembrar que isto já aconteceu, e já aconteceu aqui há alguns anos, e a TAP comportou-se desta maneira em relação ao Porto, e foram precisamente as companhias aéreas privadas que souberam dizer que havia procura e que souberam apostar no Porto e tiveram um bom resultado. Outra hipótese, a TAP é uma empresa pública e a verdade é que a TAP é já hoje em dia uma empresa pública em que o sócio maioritário é o Estado. Então a orientação estratégica da empresa, que aliás nos custa dinheiro a todos, é feita pelos representantes do Estado no Conselho de Administração, que já existem. E, portanto, a primeira pergunta a que eu acho que eu gostava de ver respondida é porque é que, em vez da Secretária de Estado da Valorização do Interior, e o Porto não é interior, está no litoral do país, é uma área metropolitana e é a segunda área metropolitana do país. Eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro dos Transportes o que é que os representantes do Estado, que são nomeados pelo Governo, estão a fazer no Conselho de Administração da TAP. Esta é uma pergunta que tem que ser respondida. E, em segundo lugar, nós não podemos aceitar, e é isto que eu não consigo conceber, é que a TAP, para ter dívida garantida pelo Estado e pelos contribuintes, é uma empresa pública. Quando é preciso dinheiro, quando é preciso discutir injeções de capital, é uma empresa pública. Quando toca ao Governo nomear as pessoas que entende para o Conselho de Administração e quando toca a ter administradores nomeados, é uma empresa pública. Depois, quando toca a voar para o Porto e a voar para a região norte e para outros sítios no país, já se comporta como uma empresa privada. E esta duplicidade de critérios é que é completamente incompreensível. Em segundo lugar, assumindo e mesmo passando por cima desta questão, há outra coisa que eu gostava de perceber, porque a TAP diz simplesmente não há procura, e eu acho muito estranho que na principal região exportadora do país não haja procura para voos internacionais. Eu gostava de perceber, afinal de contas, como é que esta procura foi medida, tanto mais que nós temos tido o espaço aéreo praticamente fechado. E, portanto, a estas duas questões, primeiro o Governo tem que responder e, em segundo lugar, a TAP tem que responder. Eu gostava só de lembrar que já assistimos há alguns anos a este comportamento por parte da TAP. E nessa altura foram precisamente as companhias privadas e foram empresas privadas que continuaram a voar para o Porto e que ocuparam este espaço que a TAP deixou livre no Porto. E, portanto, o que está aqui em causa e aquilo que se percebe não é um problema de procura, é um problema de nós temos uma companhia que, de facto, desinveste e desinveste fortemente no Porto. Curiosamente, é a companhia aérea pública e não as privadas. Em relação à injeção de capital que quase inevitavelmente terá de acontecer, o que a administração disse no início é que não queria um empréstimo por parte direta do Estado. Queria sim uma garantia, ou seja, não queria um reforço da posição por parte do Estado. Como é que vê essa posição da administração? Olha, eu acho que o que a TAP quer é o que o acionista privado da TAP quer, é o que o acionista privado da TAP quer. O que o Estado português deve querer é aquilo que interessa ao país. E, portanto, a pergunta que nós temos que fazer é ou não estratégico para Portugal ter uma companhia aérea de bandeira? Eu acho que, idealmente, e sublinho idealmente, sim. Desde que essa companhia cumpra algumas funções. Uma das funções é de coesão do território nacional e é de competitividade do território nacional.
dizer nós temos todo o interesse em ter uma companhia aérea de bandeira, mas depois ela não voa praticamente para a principal região exportadora do país, que é o Norte, parece-me um contrassenso ou uma falta de visão estratégica. Pronto. Isto em primeiro lugar. Idealmente, sim, isto é importante. Em segundo lugar, o que eu gostava de ver esclarecido, com alguma serenidade e sem as exaltações do ministro Pedro Nuno Santos, era perceber exatamente quanto é que isto custa ou pode custar ao erário público, aos contribuintes, e o que é que vai deixar, que empresas é que vão deixar de ser apoiadas para se fazer isto. Porque para se tomar decisões em política é preciso pesar na balança os prós e os contras. Enquanto o Governo não conseguir explicar que recursos públicos é que nós vamos ter para a retoma da economia, de que formas pensa apoiar as empresas que se viram, tal como a TAP é certo, mas há muitas empresas que se viram obrigadas a encerrar compulsivamente, que ficaram completamente sem encomendas, que ficaram sem procura, que o Estado ordenou o seu encerramento. Se os recursos públicos são finitos, ou seja, se os recursos públicos são poucos, é preciso perceber o dinheiro que vai ser gasto na TAP é dinheiro que não é gasto noutras empresas, que também podem ter uma importância estratégica. Portanto, enquanto o Governo não explicar de quanto dinheiro estamos a falar, e podem-me dizer não é dinheiro, são garantias. Bem, mas as garantias, se a TAP não pagar, e a TAP já tem uma dívida que é muito substancial, se a TAP não pagar, obviamente vai significar que o Estado português vai pagar. De onde virá este dinheiro? E o dinheiro que é gasto na TAP é dinheiro que não é gasto noutras empresas, ou é dinheiro que não é alocado ao apoio a outras empresas, e mais, é dinheiro, por exemplo, se Portugal quisesse fazer uma medida fiscal para todas as empresas que permitisse um ganho grande de competitividade. Eu espero que depois o Estado português não venha dizer que não há dinheiro para isso, mas houve dinheiro para financiar a TAP. São estas coisas que têm que ser pesadas e que eu acho que permitem pesar a questão da TAP e a questão do Estado na TAP de uma maneira razoável. Ou seja, sim, o que eu gostava de concluir com isto, e esta é a minha posição pessoal, sim, é importante para Portugal ter uma companhia aérea de bandeira. Isso não se pode fazer a todo o custo, é preciso fazer as contas, perceber quanto é que isso custa e o que é que isso significa de falta de apoio para as restantes empresas, porque eu acho que também é estratégico para o país ter um tecido empresarial e exportador que seja de facto competitivo do ponto de vista fiscal, e isso não acontece atualmente. E em terceiro lugar, se é estratégico para Portugal ter uma companhia aérea de bandeira, eu pergunto se essa companhia aérea de bandeira depois não voa para a principal região exportadora. Isto é um absoluto contrassenso. Muito bem.